Antes de mais nada, quero agradecer o convite feito pela comissão organizadora, principalmente pelo Dr. Renato Fabre, que é um amigo meu e trabalhou muito para o Congresso e, junto com a sua comissão, estão sendo recompensados pelo sucesso que dá para perceber logo no primeiro dia, né? Nós vamos falar sobre disfunção erétil, que é um problema que atormenta bastante os homens, e eu acho, no meu modo de ver, que pode deixar as mulheres também um pouquinho menos felizes. Então é importante que a gente disserte sobre a incapacidade de conseguir ou manter uma ereção suficiente para alcançar a satisfação durante o ato sexual. Essa é a definição clássica, né, do National Institute of Health, e que esse mesmo instituto ele publicou há um tempo atrás já algumas afirmativas da importância da disfunção erétil para a população em geral, né? Então, estima-se que a disfunção erétil afete cerca de 30 milhões de pessoas nos Estados Unidos. Os estados americanos são fáceis para a gente, né? Mas isso daí é mais ou menos proporcional, e nós vamos ver logo adiante que a incidência de disfunção erétil é mais ou menos igual em todo o mundo, né? É importante saber que a prevalência da disfunção, ela aumenta com a idade, mas não é necessariamente consequência da idade, né? Podemos perfeitamente ter pessoas mais jovens também com problema de disfunção erétil. O impacto social da disfunção pode ser significativo. A disfunção muitas vezes é subdiagnosticada devido muitas vezes à relutância do paciente e até mesmo a nossa omissão muitas vezes na anamnese, na conversa com o paciente, de questioná-lo sobre problemas da ordem sexual. E é um problema de saúde pública, evidentemente, com todas essas alterações, né? Esse dispositivo mostra que, embora sejam trabalhos distintos, são trabalhos bem elaborados, né? E que a disfunção erétil não é privilégio de país nenhum, né? E no nosso meio, especificamente, esse trabalho foi um trabalho feito em Salvador, um trabalho bem elaborado, que estudou uma população um pouco mais baixa, a partir de 18 anos, do que a média geralmente estuda em torno de 40 a 70 anos, mas a prevalência no Brasil é mais ou menos igual à do mundo, né? Esse é um trabalho clássico já de alguns anos, mas ainda continua sendo citado, né? Que é um trabalho muito bem elaborado e que mostra que praticamente metade da população apresenta um certo grau de disfunção erétil, né? Numa faixa etária de acima de 40 anos, de 40 a 70 anos, né? O que é importante é o seguinte: metade é realmente um número significativo, o que ameniza um pouquinho, porque a gente notar que a maior parte desse grupo tem uma disfunção leve ou moderada, que muitas vezes eles acabam achando que isso aí pode ser uma evolução normal da idade, um problema que não chega a ser algum problema que mereça tratamento, né? E então, só quando ele atinge realmente um grau mais grave que o paciente procura um tratamento. Esse trabalho, no desenvolvimento aqui, foi um dos primeiros a correlacionar os fatores de risco para a disfunção erétil. E hoje é totalmente sabido por todos nós que a disfunção erétil está, na maioria das vezes, associado a um quadro de doença sistêmica, sendo até um marcador para patologias cardiovasculares e outras doenças como aqui está mostrado, né? Então isso é muito importante, esse foi um dos primeiros trabalhos que chamou atenção para isso daí. Nesse diapositivo eu coloquei para chamar a atenção da mudança que houve do enfoque, principalmente da característica dos pacientes depois da década de 90. O que aconteceu na década de 90? Na década de 90, nós vamos falar um pouquinho mais adiante, surgiram os medicamentos de tratamento da via oral da disfunção erétil e que realmente são eficientes. Então mudou, porque até há
década de 90, acontecia. O paciente que procurava geralmente o médico com uma disfunção erétil era um paciente mais idoso. Hoje, os pacientes mais jovens estão procurando o tratamento. O grau de disfunção geralmente é um grau de disfunção de moderada a severa, enquanto hoje é o primeiro sinal de alteração da disfunção erétil, o paciente procura tratamento, né? Primeiro ele demorava anos para procurar atendimento médico. Hoje, às vezes, demora dias ou coloquei meses, mas até no dia seguinte de uma falha ele já procura o médico apavorado, né? E procura também porque sabe que vai ter algum tratamento, né? A perspectiva antigamente era de melhorar apenas a ereção. Hoje o paciente está preocupado mais com a sua saúde geral, então a qualidade de vida é importante, né? A parceira antigamente era praticamente ausente, hoje é muito comum a parceira vir junto com o paciente, né? O paciente tinha mais comorbidades naquela época, embora não se valorizasse muito essas comorbidades como nós valorizamos hoje, mas eles apresentavam mais comorbidade. Hoje o homem saudável procura o médico e o mais importante é que naquela época não tinha nenhum tratamento efetivo, talvez por isso também a procura fosse um pouquinho menor. Hoje sabemos que nós temos um tratamento eficiente. Sem dúvida nenhuma, isso é muito importante. A disfunção erétil faz parte de um quadro sistêmico e está sempre relacionada a uma doença sistêmica, né? Sendo diabetes, sem dúvida nenhuma, uma das principais causas, geralmente o diabético evolui com um problema de disfunção, até por todos os quadros de alteração vascular. Mas todas essas patologias, todas essas doenças têm um envolvimento com a ereção. Então, o que é importante frisar? Que se o paciente procurou você com uma queixa de disfunção, é a oportunidade que você tem de ver esse paciente como um todo. Não trate apenas, não é apenas dar um comprimido e achar que resolveu o problema desse paciente, né? Esse slide mostra uma atualização mais ou menos recente do professor Mariano Sotomayor, mas que vem confirmar a etiologia, as principais causas da disfunção erétil, né? Então nós vemos aqui que a grande maioria está relacionada com causa vascular e o diabetes, né? E essas causas não são excludentes, então pode perfeitamente um paciente ter um problema vascular e ter diabetes, ter um problema vascular devido ao diabetes, né? Então é importante ter em mente que sempre que o paciente pode ter um destes problemas. Falando especificamente de cada causa e colocando os fatores principais, então o problema vascular, como eu estou falando, é um dos principais. Então, o problema de arteriosclerose, hipertensão arterial. O paciente fumante tem um comprometimento importante, dislipidemia, obesidade e trauma, obviamente trauma relacionado a trauma vascular, onde vai dar um prejuízo da circulação arterial. Em termos de problema hormonal, sabido o hipogonadismo, inclusive vou ter palestra importante hoje aqui sobre o hipogonadismo, afeta a ereção, alteração de tireoide e novamente o diabetes. Eu cito esse trabalho, é um trabalho interessante, fez esse autor e que correlacionou a presença da arteriosclerose de retina com a diminuição do fluxo arterial peniano. O Doppler peniano, a medida de fluxo arterial, não é um exame de rotina, mas esse trabalho mostra e vê realmente, sempre que tem uma alteração vascular, logicamente que essa alteração não é isolada, então a gente pode pesquisar que sempre vai estar relacionado com problema sistêmico. Em relação a causas neurológicas, é bastante frequente, pacientes com problemas neurológicos, além das doenças neurológicas clássicas, praticamente exclusivamente a parte neurológica, que levam a um comprometimento do sistema nervoso e a inervação do pênis desenvolver. Hoje é muito importante a gente avaliar principalmente pacientes após prostatectomia radical. O índice de prostatectomia radical tem subido bastante à medida que a gente faz mais diagnóstico de câncer de próstata, né? E embora a técnica cirúrgica tenha melhorado bastante, ainda é considerado alto pacientes que após a prostatectomia desenvolvem um quadro de disfunção erétil, e desenvolve porque existe um comprometimento dessa inervação do plexo pélvico, que vem aqui para a bexiga e para a próstata, né? E acaba lesando esse feixe neurovascular e o paciente desenvolve um quadro de disfunção erétil, né? Da mesma forma, cirurgias envolvendo a área pélvica, principalmente a amputação abdômen perineal, que
pega principalmente o plexo sacro, um pouquinho mais acima, e vai desenvolver também problema de ereção. E o diabetes, mais uma vez presente, dando problema da neuropatia, né? Esse diapositivo que está relacionado à parte de medicamentos, acho que esse diapositivo eu os coloco aí, talvez a gente possa discutir, talvez eu tenha até aprender com vocês, que são clínicos, né? Mais do que falar mesmo sobre a ação de cada medicamento. Mas a gente sabe que todos eles, inclusive colocando aqui drogas, aí não seria bem farmacogênico, mas drogas, o álcool e a cocaína, que com certeza também prejudicam e são causas de disfunção da parte sexual. Importante a gente sempre lembrar, embora que a gente tenha falado bastante, sempre fala da parte sistêmica, de problemas cardiovasculares, que o problema psicogênico, a parte psicológica, é muito importante, está muitas vezes presente. Então, paciente com ansiedade, com medo de ter relação, culpa, é muito comum isso daqui, o paciente que se sente culpado por muitas vezes ter traído a esposa, então ele acha que carrega aquilo para o resto da vida, então acaba tendo dificuldade. Então essa é uma queixa muito comum e é importante a gente questionar esse paciente e saber a hora de perguntar, porque às vezes ele está acompanhado com a esposa, fica difícil, então a gente tem que ter um momento junto com ele para questionar isso daí. E a área mais específica da área realmente de alterações penianas, que envolve a moléstia de Peyronie, que é uma fibrose do corpo cavernoso, o priapismo, a gente sabe que os priapismos recidivantes, geralmente o priapismo é recidivante, né? Principalmente isquêmico, leva à alteração do corpo cavernoso, ou muitas vezes até no tratamento, para tratar o priapismo, a gente precisa fazer uma fístula esponjo-cavernosa, então isso aí pode prejudicar a ereção. E também em relação de trauma peniano, após trauma peniano, esses pacientes podem ter algum grau de comprometimento do próprio pênis e dificultar a sua ereção. Para a gente entender um pouquinho de ereção, é fundamental saber o básico sobre a vascularização peniana, tanto do pênis flácido como do pênis erétil. Então nota o seguinte, o que ocorre realmente no mecanismo de ereção? Ocorre uma vasodilatação devido a um estímulo nervoso, né, uma vasodilatação arterial, enche um preenchimento de todos os sinusoides, esse preenchimento faz com que haja um estiramento da túnica vaginal e uma compressão das veias emissárias, das veias circunflexas, diminuindo a drenagem venosa, e dessa forma se mantém o grau de ereção, né? Isso é extremamente importante. Quando nós falarmos de tratamento, a gente vai ver realmente por que os medicamentos por via oral hoje funcionam muito bem, que é justamente nesse aspecto do aumento da circulação. Então, só para frisar com mais detalhes, então o estímulo sexual libera um neurotransmissor, provocando um relaxamento desses sinusoides. Esses sinusoides relaxados vai aumentar o fluxo arterial, provocando uma tumescência peniana. A tumescência peniana faz com que haja uma compressão venosa, diminuindo o bloqueio, fazendo um bloqueio venoso, aumenta a pressão cavernosa e o pênis entra em ereção, né? Esse é o mecanismo fisiológico da ereção. Muito importante ainda do mecanismo da ereção, a descoberta, isso mais ou menos recente, né, 10 anos, a gente fala em 10 anos, do mecanismo do óxido nítrico e o GMP cíclico no desenvolvimento da ereção. Então, continuo me atrapalhando um pouquinho, mas acho que dá. Então, o estímulo nervoso provoca uma liberação, através do nervo cavernoso, do óxido nítrico. Esse óxido nítrico, dentro da célula do músculo liso, vai transformar, vai fazer com que haja uma diminuição, uma inibição na troca de cálcio, né? E o nível de cálcio baixo dentro da fibra muscular provoca um relaxamento do músculo liso. Dessa forma que esse relaxamento faz com que haja uma vasodilatação e aumente o fluxo sanguíneo, né? É importante aqui, nós vamos voltar depois disso aqui, a fosfodiesterase número 5, que age na degradação do GMP cíclico. Então nós vamos ver que a inibição dessa enzima, da fosfodiesterase, vai levar a uma manutenção dessa vasodilatação. Voltando àquele trabalho do início que eu falei, um trabalho feito em Massachusetts, é interessante saber, nos pacientes que tinham tecido
peniano normal, né, naquele trabalho que eu falei logo no início, vê que as trabéculas com musculatura lisa praticamente ocupavam 50% desse tecido normal. À medida que esses pacientes tinham algum grau de disfunção erétil, eles perceberam que havia uma diminuição dessa musculatura lisa. Quanto menos musculatura lisa, quer dizer, quanto mais alteração existe na parte anatômica do peniano, principalmente a musculatura lisa, mais difícil é para esse paciente ter uma ereção completa, né? Então, talvez seja realmente a fisiologia, a fisiopatologia da ereção. Antes de nós entrarmos no diagnóstico e tratamento, que acho que é a coisa mais importante, né? Eu trouxe alguns dados, é importante até para a gente ver um pouquinho da história da evolução da disfunção erétil, que nos anos 60 o que acontecia? Havia um desconforto, tanto do médico quanto do paciente, em falar sobre a parte sexual. Em 60, 70, não se falava numa sala de estar, num bate-papo de amigos, sobre o problema de ereção. Então, não se falava. Geralmente a participação do médico nós não tínhamos muita opção, achava que tudo era por parte da parte psicológica, encaminhava o estudante para psicoterapia, ou quando muito receitava uma iombina ou uma testosterona. Na década de 70, já houve uma participação um pouquinho melhor da parte, principalmente dos urologistas, com o descobrimento das próteses, tanto inflável quanto rígida, mas ficava limitado a isso. Ou faríamos prótese, ou não tinha quase nada para fazer, né? Evidente, para indicar uma prótese tem que ter muito bem embasado o diagnóstico, você tem que selecionar bem o paciente, né? Agora, a partir dos anos 80, as coisas começaram a melhorar, principalmente com o desenvolvimento da fisiologia vascular e o conhecimento do mecanismo veno-oclusivo. Foi uma época em que achava que existia o que se chamava fuga venosa, o sangue não parava no pênis, então achava que se fazendo uma cirurgia venosa, principalmente Viraghe, que é um médico francês, desenvolveu várias técnicas de cirurgia venosa para tratar a disfunção erétil e nenhuma delas funcionou, né? Então foi caindo. Mas pelo menos dessa época ficou importante para a gente o início de uso de injeção intracavernosa, que são as prostaglandinas, vamos falar adiante, e a bomba de vácuo, que até hoje ainda nós utilizamos em alguns casos. Mas o importante mesmo está aqui, ó, nos anos 90. Depois de bastante estudo, principalmente estudando a parte farmacológica, a participação do óxido nítrico como mediador da ereção e o aparecimento da medicação oral realmente efetiva, que são os inibidores da 5-fosfodiesterase, né? A partir daí houve uma mudança realmente, de mais significativo dali para frente, a descoberta que realmente a problema de ereção está relacionado a uma disfunção endotelial, por isso que os fatores de risco junto com as doenças sistêmicas são importantes e principalmente levar em conta que hoje é considerado um marcador, a disfunção um marcador de doença coronariana. E mais recentemente, de novo, que a gente tem, vou falar no final, a disfunção erétil relacionada com lúteus, que é o sintoma do trato urinário inferior. E nesses casos, hoje nós estamos usando o inibidor da fosfodiesterase de uso diário. Mais adiante vamos falar alguma coisa sobre isso. E como é que nós fazemos o diagnóstico desses pacientes? Então, esse é o básico, a gente comenta desde os alunos do 3º, 4º ano, e acho que a gente tem que insistir sempre. Diagnóstico, o que é? Nós temos que ouvir o paciente e examinar o paciente. Então, a anamnese, o histórico sexual é fundamental. O exame físico é muito importante também. Como eu já disse anteriormente, hoje não basta a gente apenas receber o paciente com uma queixa de disfunção erétil, achar que com isso ele, dando um comprimido de fosfodiesterase, que vai agir na maioria dos casos, ele está tratado. Então é importante ouvir o doente e fazer esse perfil laboratorial, que eu acho que é importante, e com isso aí a gente consegue elaborar um diagnóstico mais preciso. Na maioria dos casos, o que acontece? A gente acaba usando realmente um inibidor da fosfodiesterase, tá? Seja qualquer um desses pode escolher no mercado, hoje tem várias marcas, né? Agora, qual é a razão do sucesso desse inibidor? Porque ele dá bons resultados de 80%. É fácil a aceitação, é reversível, não invasivo e um custo acessível. E quando falha a fosfodiesterase? Por que falha? Precisa ver se está na dose adequada. Uma tomada só e falhar não é o ideal. Você tem que aconselhar o paciente a tomar novamente, porque ele está tendo um momento que ele não está muito propício ou estava muito tenso.
Muitas vezes ele pode ter ingerido as refeições, ter falhado também, tempo de ação inadequado, tomou e 15 minutos depois quer ter relação, não vai ter realmente uma ereção completa. E é fundamental ter estímulo sexual, senão realmente ele não vai ter ereção. Se tomar o remédio e for dormir, não vai acontecer nada. Em condições especiais, a gente pode usar o teste de ereção fármaco-induzida, que é injeção cavernosa, tumescência peniana, avaliação psicológica, neurológica, vascular e, eventualmente, duplex scan, que é um Doppler ultrassom do pênis. Então, como tratamento, nós temos, de primeira linha, aquilo que eu já falei. De segunda linha, seriam drogas intracavernosas, intrauretrais e dispositivo a vácuo. E terceira linha, as próteses penianas. Meu tempo está um pouquinho espremido, eu vou andar um pouquinho mais rápido. Isso daqui só para mostrar, é o mesmo mecanismo de ereção, que aonde que age a 5-fosfodiesterase? Age aqui, inibindo essa degradação do AMP cíclico, há uma concentração maior do AMP cíclico e uma diminuição da troca de cálcio, menos cálcio, mais dilatação e a ereção se mantém. O estudo é interessante, embora seja family, esse estudo é um estudo recente e que foi estudado realmente qual o momento em que os parceiros mais tinham relação sexual. Obviamente, à noite é o maior, mas sem padrão é um significado importante. Então, como é que eu vou orientar um paciente que hora que ele vai tomar medicamento para ele ter relação, se ele não tem muito um padrão, ou 30% desses pacientes, esses casais, não tem padrão horário para ter relação. Aí vem a informação, o uso de você usar o tadalafila, que existe o diário de 5 miligramas, que ao invés de você ter um pico, a hora que você toma a dose de 20 miligramas, você mantém um platô. Então você tem uma dose um pouquinho menor às vezes, mas você mantém um platô. Então esse paciente tomaria o tadalafil, o Cialis, todos os dias. Se ele tomar uma média de 2,5, 3 comprimidos por dia, ele vai tomar uma dose menor você tomando 5 miligramas por dia, ele vai tomar 35 miligramas na semana e manter esse platô que ele pode ter relação a qualquer momento. Aqui são os efeitos colaterais dos medicamentos. O mais importante realmente é a cefaleia, rubor. Agora isso é muito interessante porque tem paciente que tem efeito colateral com um, não tem com o outro. Isso é muito variável, né? O nitrato é o grande problema em termos de efeito colateral. A gente sempre fica preocupado. Depois podemos discutir se a gente pode substituir. Aqui mais um evento que depende muito mais de vocês do que de mim. Fala que nós podemos substituir esses medicamentos, ou se é possível substituir ou não, né? Essa é uma aplicação intrauretral, que é o MUSI, que é uma prostaglandina, é muito pouco utilizado. A gente não utiliza, o paciente não aceita bem, vamos passar rápido isso. A injeção intracavernosa é bastante utilizada, ainda que na forma de mistura, geralmente usa bimix, tira duas dessas drogas, ou trimix, mistura as 3 e funciona bem, embora seja de pouco, o paciente, na maioria das vezes, ele tem uma relutância, mas depois que sendo a última, a principal alternativa, ele acaba usando, né? Precisa cuidado que se ele aplica sempre no mesmo lugar, porque que a gente fala aqui do símbolo do corpo cavernoso, geralmente os pacientes são destro aplica do mesmo lado. Então precisa treinar, aplicar também com a mão esquerda para que não ocorra uma fibrose. São os tipos de próteses, maleáveis e infláveis, podemos discutir depois se alguém houver interesse. E quase terminando já, mas um minutinho. O que tem de novo? Hoje está se relacionando a disfunção erétil com o problema prostático, o esvaziamento vesical, sintomas do trato urinário inferior. Por quê? Os dois aumentam com a idade e trabalhos mostram que cerca de 14 a 37% dos homens têm concomitância, problema prostático e disfunção erétil. Então, nesses casos, seria o caso da gente usar um inibidor da fosfodiesterase? Essa é a grande dúvida que nós temos hoje, né? Esse trabalho do Dr. Bichara mostra que a ação da tadalafila, foi estudada hoje, só da tadalafila que estudou isso daí, né? Agindo em termos de musculatura lisa, no mesmo sistema do óxido nítrico AMP cíclico, diminui a proliferação celular na próstata, aumenta o relaxamento do músculo liso, diminui a hiperatividade vesical, melhora a oxigenação dos tecidos, diminui o processo inflamatório. Então, melhora os sintomas de Lourdes. E por quê? Porque essas mesmas enzimas, a isoenzima da fosfodiesterase 5, estão presentes também, além do corpo cavernoso, na bexiga, na uretra e na próstata. Isso talvez seja uma novidade, se a gente pode, ao invés de usar 2 medicamentos, usar um só. De qualquer maneira, acho que é importante, a qualquer momento a gente é um momento bom e nunca é tarde para ser feliz, né? Muito obrigado.